Salve, salve torcida do Flamengo, salve, salve nação rubro-negra, né? Saudações, saudações rubro-negro. Estamos aqui na Bahia, como eu falei para vocês aqui, né? Em Arraial das Judas, fazendo um trabalho jornalístico e também fazendo aqui o nosso canal. Não podemos nunca de deixar o nosso canal de fora disso tudo aí. É óbvio, falando sempre, né, do que está acontecendo no Flamengo, meus amigos. Já quero agradecer o carinho de todos vocês aí de todo o Brasil que tem estado aí com a gente, curtido aí com a gente. Meu muito obrigado pela atenção e o carinho que vocês têm dado aqui ao nosso canal Somos Todos Flamengo. E vamos falar sobre as notícias do Flamengo. Gente, hoje temos muita coisa para falar. Muita coisa para falar, né? Uma delas é que nós podemos estar voltando à liderança do Campeonato Brasileiro. É verdade, com o empate do Botafogo ontem, né, surge a chance da gente voltar ao poder, né, ao topo, ao líder, à liderança. Nós vamos falar sobre isso aí também. Vamos falar também, o Michael do Al Hilal, o robozinho, resolveu abrir o jogo, resolveu abrir a boca, resolveu falar, e nós vamos falar sobre isso aí também. Danilo da Juventus, né? Está sendo assim muito animadores para alguns torcedores do Flamengo. Vamos falar sobre a situação de Danilo também. E 2 bilhões para a construção do estádio do Flamengo com a SAF. Com a SAF. Mas tudo isso rapidinho, fica aí, não sai daí não, depois da nossa vinheta que é rapidinho. Roda ela aí. Meu amigo, minha amiga, já peço o teu carinho aí para que você ajude o nosso canal. Nosso canal só cresce mediante a tua ajuda. Você é rubro-negro, você é rubro-negra por todo esse Brasil, por todo esse país lindo. Então, é só clicar nesse botãozão aí, inscreva-se, você vai estar ajudando o nosso canal, inscrito sem pagar nada. É de graça. Não perde essa oportunidade. Aqui trazemos notícias atualizadas do nosso Flamengo todos os dias. Então se inscreva aí, não deixa de dar o like, gente, o like é importante para o crescimento do nosso trabalho. Mete o dedão, senta o dedo no like, dá essa ajuda pra gente, aciona o sininho para receber as notificações de vídeos e lives que a gente faz aqui todos os dias e deixe o seu comentário. Pode dizer a sua cidade, o seu nome, a sua cidade, estado, que a gente também vai ter o prazer de mandar um abração aí para vocês. Tá legal, gente? Muito obrigado aí pela atenção. Vamos lá. Meus amigos, voltando à liderança, o Mengão enfrenta hoje, né, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia, exatamente, ou seja, são os dois times que estão empatados em 18 pontos. Ontem nós tivemos a rodada e a principal rodada ali que contava, que a gente estava de olho, era na questão do Botafogo com o Atlético, né, Paranaense. O Atlético Paranaense e o Botafogo jogando em casa conseguiu a façanha, né, conseguiu nos presentear com um empate em 1-1. Com isso, o Botafogo acrescentou apenas um ponto e está na frente do Flamengo e do Bahia 2 pontos. Ou seja, esse jogo de hoje é o jogo que nos coloca de volta à liderança do Campeonato Brasileiro. E sendo assim, meus amigos, o Flamengo vai ter que se preparar, se preparou e vai ter que jogar com a garra que tem jogado, com os desfalques que o Flamengo tem tido, tanto de lesões como os 5 estrangeiros que estão servindo as suas seleções na Copa América, nos amistosos, né, e da Copa América. O Flamengo tem mostrado garra, o Flamengo tem mostrado incentivo, tem mostrado amor e dado esse carinho à torcida. Então, o Tite preparou o Flamengo no último treino de ontem e tivemos surpresas. Por que surpresas? Cebolinha, que estava contundido, Ayrton Lucas, que estava contundido, e o próprio Alan, que estava contundido também desde o 6-1 no Vasco,
estão de volta, estão à disposição do técnico Tite, né? Então eu já vou dizer aqui já a escalação do Flamengo. Então o Tite deu duas mexidas, deu duas reviravoltas aí no Flamengo. Quais são elas? Primeiro, o Ayrton Lucas voltando ali para a lateral esquerda. O Vinha volta para o banco, que o Vinha vinha atuando pela esquerda ali, atuando bem. O Léo Ortiz, né? Pode ser que o Léo Ortiz também fique no banco, assim, confirmando na escalação que o Alan volta a jogar. Na minha opinião, o Léo Ortiz não poderia ficar no banco. O Léo Ortiz, nesses jogos que ele tem cobrido aí o Alan, a falta do Alan, como segundo volante, tem jogado pra caramba. Eu gostaria até de ouvir a sua opinião aqui. Eu quero ler, melhor dizendo, a sua opinião. E também o Cebolinha voltando ali na vaga do Bruno Henrique, que, vamos ser sinceros, o Brunão, que já deu muita alegria no Flamengo, não tem jogado absolutamente nada, não tem feito aquele futebol que a torcida espera sempre dele, com garra, velocidade, entusiasmo. A gente não tem visto no Bruno Henrique. Com isso, o Flamengo, apesar de ter Fabrício Bruno suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não está no jogo. O Flamengo ainda tem um desfalque dos 5 estrangeiros. Então, a possível escalação com essa mexida do Tite e com a volta dos jogadores lesionados vai ser a seguinte, olha aqui, ó, Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, caindo ali na esquerda no lugar do Vinha. Léo Ortiz, e aí entra a questão, ou Alan. Isso o Tite vai definir minutos antes do jogo, foi o que eu estava falando. Na minha opinião, eu prefiro o Léo Ortiz. Na minha opinião. Mas gostaria também de ouvir a sua e respeitar a sua. Gerson, Luiz Araújo, Lohan, Cebolinha e Pedro. Esse vai ser a provável escalação. A única dúvida que o Tite tem, que vai ser decidido na última hora, vai ser se ele vai permanecer com o Léo Ortiz, como eu falei, que eu prefiro, ou vai pôr o Alan ali voltando ao segundo volante no meio de campo. Meus amigos, Michael resolveu abrir o jogo. Michael está de férias, né? O Al Hilal foi campeão ali também, acabou a temporada deles, e surgiu aquela questão do Flamengo querer repatriar, né, o Michael, querer buscar o Michael, mas o Flamengo fica sempre naquela sombra, vou buscar, Marcos Braz fala que vai buscar, daqui a pouco morre o assunto, aí o Al Hilal dá o preço, daqui a pouco o Braz recua, e com isso o Cruzeiro também estava investindo em cima do Michael. Bom, com essa questão que a gente trouxe ontem também, é que o Jorge Jesus, lembra quem viu o nosso vídeo aí, pediu para que não se desfizesse de Michael no momento, né? Por quê? Porque também Neymar só volta a jogar ali final de setembro para outubro, como eu disse no vídeo passado. E com isso ele pediu um pedido de Jorge Jesus para que Michael ficasse ali no Al Hilal e não fosse negociado agora. Mas o Michael, de férias, ele disse o seguinte, primeiro ele disse para que o empresário dele falasse alguma coisa somente depois do dia 20 de julho, ou seja, no final do mês que vem, para não entrar em detalhes. Segundo, o Michael disse que agora está bem no Al Hilal, mas quem decide o futuro dele é o time dele, por qual ele joga, por qual ele serve. Se vai vender, se não vai vender, se vai ver, vai ficar com ele no time. Por quê? O Michael adotou, ele disse que adotou agora o seguinte, de ficar quieto. O Michael estava muito, ele mesmo falou que estava muito ansioso, muito nervoso, a questão de querer voltar para o Brasil, mas agora ele ficou quieto, ele adotou a postura de ficar calmo. Então ele disse que nada será decidido, nada será falado até o time voltar, ou seja, até o dia 20 de julho, e aí sim, ele, o empresário dele, vão se pronunciar e ver qual a decisão que o Al Hilal vai tomar em questão ali do Michael, se ele vai ficar realmente até o final do ano com o pedido do Jorge Jesus ou se ele vai ser negociado como já havíamos dito. Galera, a torcida do Flamengo muito oriçada, muito
alegre com algumas coisas que são colocadas nas redes sociais. Uma delas, tá, é o Danilo, o lateral direito. A gente precisa de um lateral direito? Gente, na minha opinião, o que a gente mais precisa atualmente é um lateral direito urgente, porque, me perdoe, mas juntando o Wesley e juntando o Varela, né, apesar de estar jogando na seleção do Uruguai, não dá um lateral direito que a gente quer. A gente está com falta de lateral direito. A gente precisa suprir esse setor. Com isso, um nome que foi falado, que foi badalado, foi a questão do Danilo da Juventus. Vocês sabem disso. O Flamengo até se mostrou interessado e tudo mais. A torcida ficou, muitos torcedores ficaram alvoroçados. Mas vou falar para vocês, o Danilo é ilusão. E por que o Danilo é ilusão? Bom, primeiro que o Danilo tem contrato com a Juventus até 2025, junho de 2025, ou seja, mais um ano. Segundo, ele disse que ele tem vontade de voltar ao futebol brasileiro. Tem vontade, que poderia ser, ele disse bem claro que poderia ser o Flamengo ou poderia ser o Santos, que o colocou no mercado, que o descobriu. Tá? Ele não afirmou só o Flamengo. Mas ele disse o seguinte, que isso não é para agora, a cabeça dele está na Europa, ele ainda tem contrato com a Juventus, ele quer jogar pela Juventus, termina daqui a um ano, como eu falei, termina, mas pode ser que uma conversa, haja uma negociação de uma renovação de contrato ou um outro time europeu o contratar. Então ele disse que não é para agora. E eu já venho dizendo isso alguns vídeos atrás, meus amigos, e eu tenho falado aqui, né, para que a torcida se aquietasse, que Danilo não viria para o Flamengo. A priori agora. Né? E não sei se seria o time que ele escolheria, como ele também colocou na pauta ali, eu disse para vocês, o Santos. Então vamos acalmar. É um setor que a gente precisa, urgente, lateral direito, mais do que qualquer outro setor. Mas Danilo é carta fora do baralho, é ilusão. Meus amigos, 2 bilhões, presta atenção, 2 bilhões para a construção do estádio, mais com a SAF. O Landim ainda bate nessa tecla. O Landim insiste em querer transformar o Flamengo em SAF. E eu abrindo aqui um parênteses para vocês, meus amigos, a SAF no Brasil dá certo. O que representa uma SAF no Brasil? Vamos ser sinceros, um time fracassado, um time falido, um time sem condições financeiras, um time que não está dando conta das suas contas, está perdendo tudo, está perdendo todas as questões, ele se transforma em SAF, vende para que o time possa alimentar. Então, no Brasil, infelizmente, a SAF é visto como um fracasso. O Flamengo é um time rico, o mais rico do Brasil, o mais rico da América do Sul, anda com as suas próprias pernas, não tem mais dívida. A dívida do Flamengo é isso aqui, ó, uma titica. Ou seja, é um time que todos querem investir, que todos sabem da potencialidade do Flamengo. Precisa de SAF? Ah, vai ser só 30%. Não interessa. Quando um time é vendido, ele mostra um lado fracassado dele. Não adianta. Mostra esse lado fracassado, porque SAF no Brasil é sinônimo de time fracassado, um time sem força, que perdeu todo o seu poder financeiro, de administração, de gestão, de tudo. Mas o Landim insiste, e o Landim já deixou tudo arrumado, né, para uma futura... ele voltando com alguma área no Flamengo, não mais como uma presidência, mas voltando a algum setor no Flamengo, que é o COD, que ele quer concorrer ao Conselho Deliberativo, né? Então ele insiste que o Flamengo só tem condições, ele fala o seguinte, que o Flamengo é rico e várias empresas grandes, milionárias, querem investir no Flamengo. Porra, mas se o Flamengo é rico e precisa disso, eu não estou entendendo. Segundo, legal, as empresas querem investir no Flamengo, com a SAF, por que não investe com a parceria? Vamos lá, o Palmeiras construiu o estádio dele com a Allianz, correto? Com a parceria da... É SAF o Palmeiras? Não é SAF o Palmeiras. Porque, presta atenção, se nós nos transformarmos em SAF, nós seremos chacota.
Ah, mas é o clube mais rico. Não interessa, vai ser chacota. Então, quer arrumar parceria? Legal, com a Audi, com a Adidas, seja lá com quem for. O name right, isso, beleza. Parceria para ter até um valor. Não vamos investir tanto no estádio, mas nós queremos valor. Porra, mais do que justo, nós estamos comprando. Agora, a SAF, me perdoe, mas o Landim está doentio com essa questão. Eu aqui defendo e não concordo jamais o Flamengo se vender, seja para qualquer coisa, estádio, seja para qualquer coisa. Eu não concordo. Mas ele está aprontando por trás e, infelizmente, se isso deixar correr frouxo, a coisa pode acontecer. Lembrando vocês que para isso se transformar precisa da votação dos conselheiros do CODE, do Conselho Deliberativo. Se o Conselho, que tem poder para aprovar isso, aí, meus amigos, nós estamos em mais lençóis. Coloque a sua opinião aqui, que eu quero ouvir, eu quero ler e te responder. Vamos ficando por aqui, voltamos a qualquer momento com mais vídeos do nosso Mengão. Saudações rubro-negra. Até o próximo.